Boa noite, meus amigos que estão assistindo essa live do Centro Espírita Allan Kardec de Itajaí. Como todos nós sabemos, nós estamos em quarentena e a nossa casa apresenta as palestras nos dias em que eram realizadas palestras presencial. Então, às terças, às quintas e aos domingos, nós temos palestra a partir das 20 horas por esse canal. E às quarta-feira também, a partir das 15h30 horas, também está sendo realizada a palestra por esse mesmo canal. Nossa casa também está realizando atendimento fraterno para aquelas pessoas que estão necessitando. Para que isso ocorra, a pessoa entra em contato através do WhatsApp, através do próprio Facebook, para que com um dos trabalhadores da casa, e esse providenciará um horário para que essa pessoa possa ser atendida por um dos nossos trabalhadores. Queremos desejar a todos uma boa noite e que possamos na noite de hoje, através dos estudos que vamos aqui proceder, modificar nossos pensamentos e nossas ações. Buscar sempre o amor, a busca do amor, a busca da concórdia, a busca da fraternidade. Então, para que possamos dar início ao trabalho da noite de hoje, à palestra da noite de hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E eu vou ler, evidentemente, para que possamos buscar o entendimento, uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 28, em peregrinação. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Isso está em Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico, onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga a efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através do curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão pastazeira quanto a mais linda roupagem do próximo, na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui noção do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertasse para o entendimento superior, examina a tempo e onde te deixará, provisoriamente, o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. Isso é a página do Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier. Apacentemos nossos corações
elevando nossos pensamentos a Deus, para que possamos, na noite de hoje, compreender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, utilizando dos ensinamentos do Cristo, nosso irmão maior, que por aqui passou e deixou para todos nós ensinamentos que até hoje são de grande valia. Ensinamentos esses que, se cumprido por cada um de nós, nos levará fatalmente, mais rapidamente, à perfeição relativa. Por isso tudo, Pai, por esse nosso irmão maior que aqui esteve, nos presenteou com esse ensinamento, nós te agradecemos e te rogamos que a tua paz, a tua luz, faça-se presente sobre todos nós, agora e sempre. Que assim seja. A palestra da noite de hoje, nós vamos usar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Evidentemente que, para falar das moradas do Pai, nós poderíamos falar dos satélites, dos planetas, dos sóis, que está nesse nosso sistema, nesse nosso universo. E esse assunto está na moda nesse momento, porque a própria NASA já admitiu, outro tempo atrás, que a vinda de criaturas, de OVNIs, chamadas por eles, que estão de vez em quando aqui na Terra. E nós, humanos, através dos cientistas, temos excursionados por esses nossos planetas do sistema solar. E estamos percebendo que lá também existe vida. E a vida em outros planetas também é um dos temas básicos da doutrina espírita. A doutrina espírita nos diz, acredita que existe vida em outros planetas. Porque, depois nós vamos ver mais na frente, Deus, na sua sabedoria infinita e no seu amor por cada um de nós, jamais faria alguma coisa inútil, porque senão não seria Deus. Então, tudo isso que nós vemos, tudo isso que existe no universo, evidentemente, alguma razão de ser tem. Né? Talvez até nós não compreendamos todas, mas com certeza absoluta, sabendo da inteligência divina, nós sabemos que ela tem alguma serventia. Mas eu vou falar então sobre esse assunto utilizando as moradas que estão mais perto de nós. As moradas que mais às vezes nós simplesmente nos esquecemos dela. As moradas que fazem com que nós possamos nos desenvolver enquanto espírito. Mas para começarmos, vamos ver o ensinamento do Cristo, que, como eu disse, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 3. E lá então está o seguinte ensinamento. Vamos nos ater que estava próximo ao desencarne de Jesus. E os seus discípulos, estavam todos temerosos com a saída do mestre, daquele que dirigiu eles, daqueles que levavam eles, a caminhar, a estudar. Então eles estavam temerosos por causa disso. Então Jesus deu esse ensinamento. Não turve o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então vamos tentar esmiuçar esse ensinamento do Cristo. O que ele quis dizer, na realidade, para seus discípulos sobre tudo isso. O que ele quis deixar gravado para nós nesse ensinamento. Então
Então, não se turve o vosso coração. Como eu disse ali atrás, os discípulos estavam temerosos de ficarem sozinhos, de ficarem órfãos, né? Porque, queiramos ou não queiramos, eles seguiam Jesus. Jesus era o seu mestre, Jesus era o guia deles. E eles tinham medo, talvez até, medo que às vezes nós também temos, né, de ficarmos, não termos capacidade de levar à frente aquilo que foi começado. Então eles também estariam assim. Então Jesus disse, não turve os vossos corações. Ele quis dizer o quê? Que aquele que aprendeu ali na fonte, como os discípulos aprenderam, né? Aquele que aprendeu com Jesus, que estava usando esses ensinamentos, não precisavam se preocupar referente ao futuro, porque eles estavam preparados. E trazendo isso para nós também, através do seu ensinamento, também nos diz isso. Aquele que segue os ensinamentos deixados por Cristo há 2000 anos atrás, né? Aquele de nós, né, que segue esses ensinamentos, não precisamos turvar, né, como diz ali, o nosso coração. Nós temos certeza, e esses ensinamentos, e por sinal trazido magistralmente pela doutrina espírita, nós temos certeza do futuro. Nós sabemos o porquê estamos aqui, né, e qual vai ser o nosso futuro. Né? Sabemos que a morte não existe. Sabemos que com os ensinamentos do Cristo seremos uma fortaleza aqui na terra, para nós mesmos, mas também para que possamos ajudar os nossos irmãos, se assim nós o quisermos. Né? Porque nós temos na lei divina, nós temos livre-arbítrio, nós podemos ter esse conhecimento todo, né? E esconder essa luz, esse conhecimento, embaixo da mesa. Como aquele egoísta, é uma questão nossa. Quando nós temos esse conhecimento, quando nós conseguimos buscar e adquirir esse conhecimento, qual é a nossa responsabilidade? Primeiro, é exemplificá-la, né? Exemplificá-lo. E segundo, repassar esse conhecimento a todas aquelas pessoas que estão junto de nós, estão nos acompanhando. Não fazer como egoísta e esconder embaixo da mesa. Então, Jesus quis dizer isso para os discípulos, que eles não precisavam ficar temerosos, que eles tinham conhecimento e que Jesus também estaria junto dele toda hora que eles precisassem. Né? Então, não turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus. Onde é que está gravada toda a lei divina? Está gravada em nós. E qual é a lei divina? O que é a lei divina? Numa palavra só, o que é a lei divina? É a lei do amor. Né? E Deus, na sua bondade, no seu amor, nos mandou Jesus, o maior Espírito que encarnou sobre a terra. O Espírito que foi o construtor, o engenheiro sideral da nossa terra. Veio nos trazer a mensagem. A lei divina nós já tinha gravado em nós. Mas que Jesus veio fazer? Veio nos lembrar dessa lei divina. Veio lá da época de Moisés com os 10 mandamentos e ele trouxe ela muito mais simples de ser compreendida. Sem as alegorias que já existiam naquela época, quando ele nos fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, crede em Deus, crê na justiça, no amor divino. Esse Pai que nos criou, esse Pai que quer a felicidade de todos nós. Evidentemente que é um Pai justo. Né? Ele não vai dar a felicidade àquele que não merece. Essa felicidade é uma busca de cada um de nós. E nós chegaremos lá. E crede também em mim. Porque Jesus foi o grande representante de Deus sobre a terra. Todos nós somos filhos, como ele também é filho. Mas ele já tinha chegado à condição de espírito maior. Ele já tinha chegado à condição de espírito puro. Né?
Então, ele trouxe para todos nós a lei divina esmiuçada para que pudéssemos compreendê-la. Então, crede em Deus, crede também em mim. Volto a repetir, há 2000 anos ele trouxe todo esse ensinamento. Pode-se discutir em termos de Jesus, seus milagres, seus atos, né? Isso pode se discutir, as igrejas, as religiões podem discutir, mas nenhuma discute a parte moral dos ensinamentos do Cristo. Todos nós comungamos dos mesmos ensinamentos e dos mesmos preceitos. Então, crede em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. O que ele quis dizer isso? Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Jesus, na época, ele nos ensinou e trouxe os seus ensinamentos de acordo com a nossa intelectualidade, de acordo com a nossa inteligência da época. Vamos nos reportar a 2000 anos atrás. Qual era o nosso QI, vamos assim dizer, naquela época? Muito pouco nós entendíamos. Nós estávamos mais agarrados ao olho por olho, dente por dente, à vingança, ao desamor, né? E o nosso conhecimento científico, intelectual, era mínimo. Então Jesus trouxe todo aquele ensinamento, todo aquele cabedal de ensinamento e nos deixou gravado como um grande pedagogo que ele era, através de histórias, através de parábolas, que infelizmente ainda hoje, quando vamos ler essas parábolas, nós pegamos ela pela letra. Nós sabemos muito bem que a letra mata. Vocês imaginem 2000 anos vindo traduzindo alguma coisa, saindo de uma língua para outra, tanto é que a maioria daquelas línguas que antigamente estão mortas hoje, né? E saindo de uma língua para outra para chegar até nós. Evidentemente que ela chegou até nós alguma coisa de deturpada, né? Por isso que a letra mata. Né? Nós não podemos ver Jesus negando a sua família quando pergunta quem são meu pai, quem é minha mãe. Então, aquilo ali tinha um sentido, tinha um pensamento. E é isso que nós temos que buscar nos ensinamentos do Cristo. Então, ler as parábolas, né, e buscar o que ele quis dizer, o que ele quis deixar naquele ensinamento. Tá? Hoje a doutrina espírita nos traz tudo isso. O pensamento faz viver essa lição. Basta nós queremos compreender, basta nós nos colocarmos atualmente dentro de todos esses ensinamentos que ele nos deu. Vendo quando ele fala no rei, sabendo que é Deus. Né? Então, buscar o pensamento, o que ele queria nos ensinar. E ele nos ensinou, né, sobre palavras. E deixou muita coisa sem explicação. Mas ele nos trouxe, sim, a lei divina. Qual é essa lei divina? O amor. Então, credes em Deus, credes também em mim. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Então, ele não veio para mentir. Tudo que ele falou foi uma verdade. Tudo. Jesus não mentiu. Jesus veio trazer a verdade. E essa verdade está repercutindo há 2000 anos. Talvez seja a hora de começarmos a meditar sobre ela, de buscar de buscar o verdadeiro sentido desses ensinamentos, o verdadeiro sentido dessas palavras, acampar ela nos nossos corações e começarmos a nos movimentar através dela ou com ela. Sempre buscando
O que Jesus quis dizer com esse ensinamento? O que ele quis dizer quando não julgou a mulher adúltera? O que ele quis nos mostrar? Né? Então, buscar esses ensinamentos para que nós possamos começar a nos movimentar mais livremente dentro desses ensinamentos e buscar aquilo que ele disse quando ele nos disse: do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. O que ele quis dizer? Diz que todos nós chegaríamos à perfeição relativa. Então está na hora de começarmos a buscar ela. Está na hora de nos movimentarmos dentro dela. Né? Aí ele falou assim ainda: há muitas moradas na casa do meu pai. Que moradas são essas? Quais moradas que Jesus quis nos dizer? Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu falei ali atrás, né? Ele poderia estava, né? Falando dos vários planetas que se encontram no universo. Né? Mas vamos olhar de outra forma. Vamos olhar as moradas que atualmente já nos tocam. Atualmente já nos tocam. Para que possamos começar a limpar essas moradas. Preparar essas moradas para a chegada do Cristo. Como ele disse aqui, ó, eu virei buscá-los. Então vamos começar a preparar as nossas moradas para a chegada do Cristo. E qual é a nossa primeira morada? Eu estou falando aqui agora não mais do princípio inteligente, mas desde a hora em que nós recebemos o nosso livre-arbítrio e nos tornamos espíritos. Evidentemente que nós, no princípio inteligente, nós também estagiamos na espiritualidade. Né? Mas aquele período em que nós éramos princípio inteligente, em termos morais, de nada modifica o nosso hoje. Ele modificou, sim, o nosso conhecimento, ou ele ocasionou, sim, a nossa automatização. Esse período de princípio inteligente. A nossa automação do nosso corpo físico. Porque nós, como nós espíritos, tínhamos que dirigir ele. Mas a nossa primeira morada, né, foi a espiritualidade. Nossa primeira morada, pois desde a criação, né, é lá, a gente às vezes escuta a ciência, o cientista, né, buscar o elo perdido. Né? Evidentemente que estão buscando o elo perdido aqui na matéria. Na matéria não vai existir esse elo perdido. Que esse elo perdido, essa modificação do animal para o hominal, ocorreu na espiritualidade. Então lá foi a nossa primeira morada, quando nós nos tornamos espírito e através do nosso livre-arbítrio, através da nossa vontade, começamos a nossa caminhada rumo à perfeição relativa, rumo à felicidade que Jesus nos mostrava, quando dizia que a felicidade não é deste mundo. Então ali começou a nossa caminhada. Então ali foi a nossa primeira morada enquanto espírito. E a segunda? Qual é a segunda morada nossa? Nosso corpo físico, nosso corpo material. Né? E agora vale uma reflexão. O que nós estamos fazendo dessa morada? O que nós estamos fazendo dessa peça única, dessa máquina perfeita que Deus nos dá, né? De tempos em tempos, uma nova, para que nós possamos, através da automação que eu falei ali atrás, dirigir essa ferramenta. O que nós estamos fazendo dessa nossa morada? Ah, mas Regis, eu sou espírito. Sim. Mas tudo que eu fizer com essa ferramenta, dirigida por mim, que sou espírito, vai ter reflexo no futuro. Às vezes a gente escuta dizer assim, ah, mas ele tem certa doença,
certa doença, certo defeito físico, porque ele fez em vidas passadas. É aí mesmo que gera o problema. Hoje, nós temos o reflexo que nós fizemos no passado. Estamos passando aqui os problemas que nós estamos passando. Mas nós não podemos esquecer que também estamos construindo o nosso futuro, o amanhã. Então, se eu quero um corpo perfeito, eu tenho que cuidar bem desse corpo. Não causar ele, macular ele, através do vício, do rancor, do ódio, das paixões degradantes. Tudo, quando nós fizemos tudo isso, nós estamos como que destruindo esta nossa morada, essa nossa segunda morada, destruindo essa segunda morada. E nós não podemos nos esquecer de que lá no início, Deus nos entregou, né, essa morada perfeita, materialmente falando. Né? Entregou para nós uma morada perfeita, uma casa, vamos fazer uma analogia, uma casa com os móveis, tudo no lugar, móveis bem cuidados, arejada por dentro, uma casa perfeita Deus nos deu. E disse para nós morar nela e cuidar, que lá na frente nós teríamos que devolvê-la. Mas já que Ele nos deu uma casa perfeita, arejada, nós também temos que devolvê-la arejada, perfeita. Mas nós viemos através da nossa transição, né? Nosso tempo de reencarnação e reencarnação, nós viemos maculando essa casa. Viemos tornando para imperfeita, às vezes até imprestáveis para nós morarmos. Viemos destruindo a morada. Mas não porque ela é velha. Nós podíamos dizer, mas a casa que Deus lá nos deu, com o tempo ficou velha. Mas Deus é tão sábio e tão bom para todos nós, que de tempo em tempo renova a nossa casa. O que nós temos que fazer com ela? Nós temos que começar a trabalhar para que possamos entregar esta casa, nossa morada que Deus nos deu, entregar ali na frente perfeita. E é para isso que serve as reencarnações, as diversas reencarnações. É para isso que serve, para que possamos resgatar as nossas mazelas através primeiramente do amor, e se assim não quisermos, através do sofrimento e da dor. O que João nos disse? O amor cobre uma série de pecados. Então, primeiramente, é nos oferecido para que possamos eliminar nossas mazelas, nossos problemas no passado, o amor. Todos nós reencarnamos para o amor. Todos nós reencarnamos para amar. Mas ainda não conhecemos ou ainda não queremos amar. E aí vem a dor e o sofrimento pesar nessa morada. E o que é a dor e o sofrimento? Nada mais é do que um alerta de que nós estamos caminhando para um precipício. Estamos caminhando para mais sofrimento e mais dor. Se nós conseguirmos mudar nosso comportamento, mudar a nossa caminhada, lá na frente evitaremos dores. Mas é difícil, Regis. Como é que eu vou fazer isso? Eu sou agarrado ainda aos bens materiais. Ninguém leva nada daqui. É tudo empréstimo. E se eu quero me modificar, faz-se necessário que eu dê o primeiro passo.
Se eu não der o primeiro passo, eu nunca vou chegar lá. Porque depois de eu dar o primeiro passo, vou dar o segundo, terceiro, e assim a caminhada vai se fazendo. Mas às vezes nós temos preguiça de dar esse primeiro passo. Então comecemos a nos movimentarmos no bem. Lá atrás, Jesus nos falou por parábolas, porque a nossa intelectualidade era pequena. Hoje nós não podemos mais dizer isso. Hoje, em termos de conhecimento intelectual, nós estamos bastante desenvolvidos. E está na hora, então, de começarmos o nosso desenvolvimento moral, que começa a partir do nosso conhecimento intelectual. Então, vamos, meus irmãos, nos conscientizar, cada um de nós, a modificação. Evidentemente que nós não vamos conseguir arrumar essa nossa morada de um dia para o outro, de uma encarnação para outra. Mas elejamos uma paixão, egoísmo, orgulho, uma paixão que nós tenhamos. E vamos batalhar para extirpar essa paixão de dentro de nós. Já estaremos dando um grande passo, uma grande preparação para a vida futura. E a terceira morada? Qual é a terceira morada? Eu volto novamente à espiritualidade. Como é que eu vou chegar nessa espiritualidade após passar algum tempo aqui na Terra, né, e voltar para essa espiritualidade através do desencarne? Como é que eu vou chegar? Eu vou chegar do mesmo jeito que eu estou aqui. Não vai haver milagre nessa transição. Se eu sou aqui egoísta, rancoroso, malandro, eu vou continuar na espiritualidade da mesma forma. Então, essa preparação para que possamos voltar à espiritualidade se faz necessária agora. E agora vamos falar para nós espíritas. A doutrina espírita é pródiga em nos mostrar o caminho, e nos mostrar como nós podemos chegar nessa espiritualidade. É pródiga. Vamos conhecer essa doutrina, vamos analisar essa doutrina, vamos exemplificar essa doutrina, para que possamos chegar na espiritualidade. Nós espíritas não sermos um peso a mais para os nossos irmãos da espiritualidade, pelos nossos desajustes, pelas nossas desarmonização, né? Vamos ser mais um a dar trabalho para essa espiritualidade, com todo o conhecimento que nós temos. Então, a minha volta para a espiritualidade, para essa minha terceira casa, para a minha terceira morada, vai depender muito do que eu sou aqui, do que eu conheço aqui, do que eu faço aqui. Se eu for uma pessoa trabalhadora, eu vou ser uma pessoa trabalhadora. Conto uma história, e eu conheci, a pessoa é o seu Joaquim Lopes Correia, que é o patrono da rua onde está a nossa casa. Ele era uma pessoa trabalhadora da doutrina espírita, no Centro Espírita Anjos da Guarda. Ele trabalhava, antigamente no centro fazia curativo, ele fazia aquela pomada, ele era um senhor que trabalhava sempre na doutrina espírita. E conta ele, numa manifestação que ele teve, não sei se foi na nossa casa ou foi no Anjo da Guarda, mas contava ele que quando ele chegou na espiritualidade, logo se harmonizou na espiritualidade, ele perguntaram para ele: o que tu fazias lá na Terra? Ele disse: não, eu trabalhava num centro, fazia curativa, ajudava as pessoas, e que logo em seguida eles designaram o seu Joaquim para que ele fosse também trabalhar na espiritualidade. O que é isso?
a preparação para a volta à nossa terceira morada. Então é isso que nós devemos fazer. A matéria fica aqui. Então, para que ter o egoísmo? Vamos nos desprender dos bens materiais. Vamos nos preparar para esse retorno. Porque aí sim, nós estaremos sim exemplificando essa doutrina. Cabe a cada um de nós fazer isso. Né? Agora, qual a nossa... Estamos na terceira morada, que é a espiritualidade. Agora vamos para a nossa quarta morada. A Terra. A Terra. Esse paraíso divino criado por Deus, tendo Jesus, nosso irmão maior, na sua coordenação. Olha só. Um planeta de provas e expiações. Recém-saído do mundo primitivo. Né? É o segundo estágio, segundo a doutrina espírita. Então, volto a repetir, um planeta de prova e expiações. E é esse paraíso que nós temos, a nossa natureza. Né? Quando a gente consegue ver a nossa natureza de cima, ou visitar a nossa natureza, ou ver alguns programas de televisão, quando nos mostram o nosso globo, é lindo. É lindo esse nosso paraíso. Mas o que nós estamos fazendo dele? A pergunta sempre é essa. O que fizemos do nosso corpo? O que estamos fazendo desse paraíso que Deus nos deu? Eu sempre conto essa história e é verdadeira essa história. Quando o Yuri Gagarin, o primeiro astronauta russo a circundar a Terra, quando ele olhou lá de cima, a gente hoje vê isso na televisão, ele olhou a Terra e disse assim: a Terra é azul. Emmanuel, para Chico Xavier, falou: o Yuri Gagarin diz que a Terra é azul porque ele não é um médium. Mas se ele olhasse a Terra através dos olhos da espiritualidade, ele veria que a Terra é negra, pela emanação do ser humano. Emanação negativa, evidentemente, do ser humano. Aí eu pergunto para vocês, isso foi em 1960, né? Como será que a Terra está hoje? Será que ela estaria mais clara ou estaria mais escura ainda? Dá um tempo para cada um responder para si. Eu sei que muitos vão dizer que a Terra estaria muito mais escura. Não. A Terra, se formos comparar em termos, né? Não posso eu aqui precisar, mas a Terra provavelmente, pela lógica, pela razão, ela está um pouco mais clara. Não vou dizer que está clara, não. Não vou dizer que está clara. Mas ela está um pouco mais clara. Mas como, Regis? Olha o que está acontecendo aí. Olha a humanidade. Nós conhecemos bem pouco da humanidade. Né? O que diz o Livro dos Espíritos? Que o mal gosta de aparecer e o bem é tímido. Evidentemente, usando a lógica, nós estamos no começo de uma transição planetária para um mundo melhor, mundo de regeneração. Evidentemente que essa atmosfera da Terra, pela lógica e a razão assim nos diz, é evidente que essa atmosfera da Terra está um pouco mais clara, um pouco mais depurada. Então, continuemos assim. Continuemos, disse Jesus, crede em mim,
crendo nos ensinamentos do Cristo. Para que quando chegar a hora da separação do joio do trigo, onde aquele joio irá para planetas primitivos, ajudar o desenvolvimento daquele povo, e aquele trigo permanecerá no planeta Terra, que sejamos nós o trigo, que possamos ser nós o trigo, né? Para que possamos, aí sim, estarmos bem com nós mesmos. O caminho é por aí, meus irmãos. O caminho é por aí. Então vamos cuidar bem da nossa terra. E para cuidar bem da nossa terra, a primeira coisa que nós temos que fazer, e talvez seja a primeira, e que isso, com certeza absoluta, irá beneficiar a terra toda. Cuidar das nossas emanações. Se nós começarmos a emanar amor, evidentemente a terra ficará bem melhor. Desde a hora que nós estamos emanando o amor, nós estamos exemplificando o amor. Nós estamos exemplificando o amor. E a morada aqui a moradia aqui na terra ficará muito mais leve, ficará muito melhor. É o que vai acontecer, ainda não tão rapidamente, mas vai acontecer nessa transição que nós estamos vivendo. E a nossa quinta morada? Qual é a nossa quinta morada? Universo. Universo. Como eu disse lá no início, um dos pontos primordiais da doutrina espírita é a crença de vida em outros planetas. Claro. Será que Deus fez algo inútil? Como diz lá no livro, na codificação, será que Deus fez essa abóbora estrelada apenas para nós nos deleitar da beleza? Evidentemente que não, né? Evidentemente que não. Nós já temos visto esse movimento que está sendo feito pelos cientistas de visita a outros planetas. Né? E que eles estão vendo lá, vamos botar assim, lá existiu ou existe água. Onde existe água, a probabilidade de vida é muito grande. E a própria espiritualidade nos mostra isso, né? Quando muitas passagens da nossa literatura espírita nos mostram sobre isso, né? Se não, vejamos. A mãe do Chico, né, desencarnada, foi visitar vários planetas, né, e veio contar a ele, e foi feita no livro Cartas de uma Morta. Então ela foi visitar outros planetas e ela foi testemunha, né? Quem lê aquele livro vê os habitantes daquele mundo, né? A imigração, que a doutrina espírita nos fala, dos capelinos para a Terra. Se eles vieram de algum lugar, né, da constelação de Capela, evidentemente lá existia vida. Eles foram transferidos para cá, para nos ajudar pelo nosso desenvolvimento intelectual e moral. Então lá existia vida. Então, logicamente, é a prova para nós espíritas, para aquele que acredita, de que existe realmente vida em outros planetas. O convite feito a Bezerra de Menezes, quando a espiritualidade chegou a ele, disse para Bezerra: Bezerra, você está, pela sua elevação moral, você está pronto a habitar outro planeta, um planeta mais desenvolvido. Então, logicamente, nesse planeta existia vida. Ele não foi porque ele disse que quando tiver alguém chorando sobre a Terra, eu não vou daqui sair, vou ajudar as pessoas, né? O próprio ensinamento atual, né, da transição planetária, é o que nos diz a transição planetária. Que a Terra irá, nessa transição, ela deixará de ser um planeta de provas e expiações
e vai se tornar um planeta de regeneração. Certo? Certo. E que aqueles espíritos que não acompanharam, não conseguiram acompanhar essa evolução moral da Terra, serão daqui retirados e reencarnarão em planetas primitivos e outros planetas que estejam aptos a recebê-los. Então isso quer dizer que lá existe vida. E não se engane, meus irmãos. Deus é a inteligência suprema e não ia fazer nada inútil. Tudo é como se fosse um elo de corrente, uma corrente ligada, e esses elos se tocando, um influenciando o outro. É isso a lei divina, é essa a criação divina. E nós estamos hoje nessa morada, né? Estamos na Terra, que faz parte desse universo, né? Dessa imensidão, né? Esses bilhões e bilhões de planetas que circundam o espaço infinito. É a nossa quinta morada. Aí Jesus disse assim: pois eu vou para vos preparar um lugar. Que lugar que ele iria preparar? Que lugar que ele ia preparar? O nosso local aqui. Para que nós pudéssemos, através dessa preparação, nós pudéssemos evoluir intelectualmente, moralmente, né? Então o que Jesus fez? Foi para a espiritualidade, e junto com essa espiritualidade, evidentemente, nos mandou para a Terra, reencarnar na Terra, vários luminares da ciência, das artes, da moral, para que nós pudéssemos, através dessa troca, né, buscar o conhecimento que era necessário para nós receber Cristo de volta. Calma, não pense que eu estou dizendo que Cristo vai voltar, não. Né? Para que nós pudéssemos receber Cristo de volta, como Ele nos prometeu. Mas nós não podíamos estar no mesmo grau de intelectualidade de 2000 anos, que daí também não adiantaria. Então nós precisaríamos crescer, né? Crescer intelectualmente, principalmente, né? E crescermos intelectualmente, para que pudéssemos receber, né, o que viria ali na frente, para que nós pudéssemos compreender o que viria ali na frente. Então, pois me vou para vos preparar o lugar. Voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está em João. Isso está em João. Desculpa. João 14:1. Está em João 14. Então, ele vai, né? E voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais. Voltarei. Quem voltou? Quem voltou? O Consolador. Olha o que ele disse assim, ó. Olha o que ele nos disse. O ensinamento dele. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Claro, nós não tínhamos capacidade intelectual nem de conhecer. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito de meu Pai, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho vos dito. Então, ele preparou. E quando nós estávamos preparados, ele mandou a doutrina espírita, o Consolador, para nos aclarar a ideia de todo aquele seu ensinamento que estava lá em parábolas, para nos mostrar a realidade. Né? Então ele disse, como ele disse ali, né? Retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais.
Qual é a finalidade da nossa evolução? Qual é a finalidade da nossa evolução? A perfeição relativa. Né? Vós sois deuses. Pode fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Nós chegaríamos ao estágio em que Jesus estava naquela época. Nós vamos chegar ao estágio de sermos também espírito puro. Estaremos, né, ombro a ombro com essa divindade, com esses espíritos maiores. Então, por isso, Jesus preparou a casa para que recebesse esse luminário, para que nós pudéssemos ter capacidade de buscar a intelectualidade, para que aí daí nós pudéssemos buscar a nossa moral para crescermos para a perfeição relativa. Ele nos enviou a doutrina espírita para que possamos aprender a sair da escuridão em relação às coisas divinas em que vivíamos até então. Para sair da escuridão, para que a luz brotasse, para que a Terra, vista por Yuri Gagarin, fosse vista hoje azul como ela é mesmo. E a pergunta continua, meus irmãos. O que estamos fazendo nas nossas moradas? Cada um responda-se intimamente. Como é que está a sua morada? Está arejada? Está limpa? Está bonita? Ou está esculhambada, virada do avesso, cheia de sujeira, cheia de pó? Faça essa meditação. Aquela que está limpa, ótimo, continue assim. Aquela que está esculhambada, que possamos adentrar ela, adentrar dentro de nós mesmos, dentro dessa nossa morada, e começarmos a reformá-la, começarmos a limpá-la, começar a preparar para receber a divindade, esse Deus que está dentro de nós. Muito obrigado pela atenção. Vamos então elevar o pensamento a Deus, em agradecimento por tudo que tem nos dado, inclusive essa pandemia, porque faz parte do nosso adiantamento espiritual, faz parte uma parada para que possamos meditar a nossa vida, para que possamos ver o que estamos fazendo de errado e começarmos a acertar. O Pai está dando para todos nós, filhos dele, filhos amorosos, está dando a oportunidade de sermos o trigo, para que possamos permanecer aqui, nesse planeta que é um paraíso divino. Que Deus, na sua bondade, no seu amor, esteja com todos nós agora e sempre. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado.